pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana, eu sou estudante da Universidade do Porto, aqui em Portugal, e hoje eu vim trazer um tema pra vocês que está muito relacionado com o momento que eu tô vivendo agora na minha vida acadêmica. Nesse último semestre eu estava estagiando numa empresa aqui em Portugal. Quem me acompanha no Instagram tem vivido esse momento comigo, eu sempre compartilho com vocês alguns stories quando eu tava em teletrabalho, aquela situação toda da pandemia e tudo mais. Também depois para entregar o relatório de estágio. Eu achei legal trazer isso aqui pro YouTube, conversar com vocês como que foi essa experiência, essa primeira experiência na minha área de formação. E também trazer algumas coisas que eu acho que são um pouco diferentes do Brasil aqui pra vocês terem uma noção de como que funciona isso tudo. Mas antes desse vídeo começar, já se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo e também me segue lá no Instagram que eu coloco alguns conteúdos que podem te interessar se você tá pensando em vir estudar e morar aqui em Portugal. Então, começando a falar dos estágios de uma forma mais geral, assim, uma das coisas que eu reparei é que não é muito comum você fazer estágio durante a sua graduação. Aí no Brasil a gente sabe que tem uma maior facilidade, quer dizer, agora eu sei que tem uma maior facilidade de você trabalhar enquanto você estuda e tudo mais, mas aqui é meio que tudo quadradinho. Você estuda um período de tempo, depois a faculdade te reserva um espaço da sua graduação para você ter uma experiência profissional e aí depois você vai para o mercado de trabalho e vai fazer um outro tipo de estágio no mercado de trabalho. Então, aqui os estágios, em sua maioria, são integrais e a faculdade também é integral, então fica praticamente impossível de você conseguir conjugar os dois ao mesmo tempo. Outra coisa que eu achei diferente é que os estágios que você faz durante a sua graduação, a maioria deles não são pagos. Isso foi um pouco decepcionante pra mim no começo, porque no Brasil qualquer trabalho que você faz, cara, você ganha alguma coisa, nem que seja um vale alimentação, um vale transporte, qualquer coisa do tipo você ganha. Aqui não, aqui você faz pelo portfólio, pela experiência, e às vezes até quando você está no mercado de trabalho, eles te oferecem estágio sem pagar. Eu já acho que isso assim é um pouco demais, né, pelo amor de Deus. Mas enfim, esse estágio que você faz durante a sua faculdade se chama estágio curricular. E o estágio que você faz depois da sua faculdade se chama um estágio profissional. Mas depois eu já falo melhor sobre isso, vamos focar agora no estágio curricular. Então, como é que funciona toda essa questão do estágio? Pra quem não sabe, eu tô no meu último ano de licenciatura, tô me formando agora e tudo mais, e em alguns cursos aqui na Universidade do Porto, o seu último semestre do último ano é destinado somente para você ter uma experiência profissional na sua área de especialização. E aí nesse estágio, a própria faculdade ela te ajuda a entrar em contato com as empresas e tudo mais, eles têm uma listinha de parceiros ali, e você pode escolher as empresas conforme a sua nota. Quanto melhor nota você tiver, mais chance você tem de ficar com a empresa que você escolheu. Mas você também pode fazer um estágio autoproposto. Você pode ir numa empresa, fazer todo o processo seletivo deles e tudo mais, e depois chegar pra sua faculdade e falar, olha, eu quero trabalhar nessa empresa aqui. As vantagens de fazer isso é que você não fica limitado ali àquela lista, às vezes você não quer trabalhar em nenhuma daquelas empresas. No meu caso foi um estágio meio que autoproposto, porque o que acontece? Essa empresa tava na lista, só que antes de eu receber a lista, eu já sabia que eu queria trabalhar nessa empresa. Então logo que eu entrei no meu semestre de especialização, eu já comecei a fazer o contato com essa empresa pra ver se eu conseguia entrar lá. E aí, quando eu já tava no meio de todos os trâmites, já tinha feito a entrevista e tudo mais, eu recebi a lista e tava lá essa empresa de parceiras da faculdade. Então por isso que foi um estágio mais ou menos autoproposto, porque apesar de eu ter ido até a empresa, de eu ter conseguido a vaga por conta própria, a empresa ainda assim já era parceira da faculdade. Mas enfim, chegou fevereiro, eu fui pra lá, eu comecei a estagiar. Logo no primeiro dia eu já trabalhei bastante e aí durou 3 meses o meu estágio. Eu trabalhei na unidade de comunicação da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Eu escolhi a Faculdade de Engenharia porque ao longo da minha caminhada acadêmica eu me envolvi em muitas associações e muitos projetos que estavam relacionados com essa instituição. Eu comecei a criar uma admiração muito grande pela Faculdade de Engenharia e quis estagiar lá e eu estagiei. Eu fiz os meus 3 meses lá, gostei bastante, aprendi bastante. Depois fiz mais 3 meses de relatório de estágio, entreguei meu relatório e aí eu tinha um coordenador na faculdade e tinha um coordenador também na empresa em que eu estagiava e os dois me deram uma nota. E aí no final ficou a média desses dois coordenadores. A média que o coordenador da minha faculdade me deu foi do relatório de estágio e a média que a minha coordenadora me deu na empresa foi dos resultados do meu trabalho e tudo mais.
E foi essa a minha história do meu estágio e tudo mais. Agora eu vou falar de algumas outras coisas que vocês podem aproveitar, que quando vocês estiverem aqui fazendo o seu curso e chegar o momento de você estagiar, que você pode, além de você escolher a empresa que você quiser, existe uma coisa chamada Erasmus Plus. O Erasmus Plus é um programa que te financia para você fazer estágios fora de Portugal. Talvez você já esteja familiarizado com o Erasmus, com o programa de Erasmus, que é um intercâmbio acadêmico que você faz durante a sua faculdade, mas o Erasmus Plus é para quem vai fazer estágio. Então, nada te impediria de você fazer um estágio autoproposto para um lugar fora de Portugal e ainda depois você aplicasse para uma bolsa no programa de Erasmus Plus e aí você era financiado pelo programa para você trabalhar lá. Porque, por exemplo, como eu falei, a maioria dos estágios curriculares acadêmicos, eles não te pagam nada para você trabalhar para eles. Então, o Erasmus Plus é uma iniciativa que ajuda os estudantes dos países europeus a estagiarem em outros lugares sem terem nenhum tipo de impedimento financeiro. Eles vão lá e te financiam. É lógico que essa bolsa, eu acredito que ela não cobre totalmente as suas despesas no outro país, mas eu posso trazer uma amiga aqui para falar mais sobre isso com vocês, sobre como que é você concorrer para um programa de Erasmus Plus, como é que funciona todas essas questões assim mais detalhadamente. Então é isso, pessoal, é assim que funciona o estágio curricular aqui na Universidade do Porto. Se você teve uma experiência diferente, ou se você é de alguma outra universidade aqui de Portugal, deixe aí nos comentários, ou também no Brasil, eu quero saber como é que são os estágios aí. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar seu like no vídeo e até a próxima.